Perfeito. Perfeito? Ouvido? Voltamos. Voltamos. Aliás, Quase 300 pessoas ao vivo, viu? Na última live. Coisa boa. não, sexta-feira, encerramento, e eles estão na live 2, Meus hein? parabéns a todas as pessoas pagando o preço de estar aqui com a gente, plena sexta-feira, ao invés de estar curtindo, aprendendo a vender por telefone. Isso aí, ó. Esses aí vão se diferenciar, porque eles vão aprender script e vão poder aplicar. Quem sabe amanhã? Eu ligo para clientes no sábado, eu ligo, eu sou mala mesmo, eu ligo. Tá? Eu ligo para muita gente no domingo, eu ligo mesmo, tô nem aí, ligo e fecho. Então, quem sabe, alguns já não vão te dar um feedback aí no inbox, ou quem quiser depois me buscar também no meu lá, né? E vão dizer, ó, liguei, fechei, comecei a ligar melhor, né? Então, quero ver É quem essa a pode dar proposta, notícia aí que gente. fechou. Nós recebemos directs com ação e resultado através de vocês. Exatamente. Vamos Então, olha nós. Me só, fala um a gente estava. script de como seria uma ligação de qualidade, com persuasão e conversão de prospect para cliente, né? Ó, a Shirley disse que vai colocar na prática, assumir o compromisso público. Quando a gente assume o compromisso, ele já está se materializando, né? Que o primeiro Isso etapa é aí. se compromissar. E quando a gente exterioriza isso, a gente faz a segunda etapa, que é agora fazer um contrato com a coletividade, né? Então, Isso exteriorizou na aí. mente e botou aqui na coletividade, a Shirley vai ligar hoje mesmo. Então, Shirley, vai tirando print aí, vai anotando, tá? Então, a gente está falando da fase de gentileza e amenidades. É óbvio que no dia que você for ligar, vamos supor que você vai ligar. Como eu falei antes, você tem que estar num bom estado de espírito, certo? Tem dias Sim. que eu não ligo. Tem dias que eu tô naquele dia azedo. Ah, TPM, sabe? Tem dias que a gente tá azedo, não tem jeito. Não leve esse azedume para ligação, ninguém tem culpa, tá? Então, se você não tá num dia bacana, não começou bem, primeiro dá aquela quebrada, tem que estar num ambiente que você pode circular. Eu sou muito do não verbal. Então, eu não consigo ligar se não tiver com liberdade de gesticular, de caminhar. Então, eu ligo geralmente, estou numa sala, eu começo a caminhar por telefone, vou, sento, levanto, tomo água, né? Então, não adianta você ligar e Sim. estar ali preso. Então, você tem que estar livre, com essa liberdade, certo? Para mim, funciona assim, não sei como é para vocês. Então, assim, um ambiente relaxante, silencioso, coisa mais horrível você ligar para uma pessoa e tá aquela barulheira à sua volta, que você se perde, você não ouve a pessoa. Então, pense no seu ambiente, prepare primeiro o seu ambiente, deixe ele harmônico e aí sim, tá pronto para ligar. E a primeira fase é a fase da gentileza e amenidade, certo? Então, eu uso muito essas expressões aqui no escritório, ó. Então, a Gabi atendeu. A gente usa muito. Opa, ufa, que bom falar com você. A pessoa, oi, quem é que tá falando? Ótimo que vem com essa pergunta. Mas eu tenho que Você quebrar. ligou certo? Exatamente. Ó, estou contente em poder falar com você e evitarmos algo ruim. Eu já abro com essa notícia. A pessoa que algo ruim, o quê? Hein? Como? Quem? Alô? Como é que é? Entendeu? Então você tem que abrir. Ó, opa, fulano, que bom que você me atendeu. Você no final da ligação vai me agradecer. Então já estou antecipando o que eu vou falar. Mas essa primeira frase é comemore, gratidão por atender. Mas não aquelas frases chavões. Ah, muito obrigado por sua atenção. Muito obrigado por você estar me atendendo, ó, doutora Gabriela Barreto, certo? Outra coisa que eu vou dar uma dica Certo. muito boa para quem liga. Nome composto. Vamos supor que o seu cliente se chame Luiz Fernando, tá? Eu me chamo Luiz Fernando. Se alguém me liga me chamando de Luiz Fernando, eu desligo. Porque eu sei que não me conhece. Porque geralmente me chamam por Fernando. Então, se você for ligar para alguém que tem nome composto, chame de segundo nome. Porque geralmente Perfeito. nome completo. Então, vamos supor que a Gabriela se chamasse Gabriele Márcia. Sei lá, olha a combinação horrível. Eu ligo, oi Márcia, como é que está? E sem doutores, sem doutores, mesmo que ela seja advogada, certo? Eu não dou título para ninguém no telefone. É de igual para igual. Todo mundo no mesmo nível. Boa. Tem titulações, certo? Então, eu forço essa intimidade. Estamos no mesmo barco. Então, se tem nome composto, Sim. ligue e chame de segundo nome. Geralmente, só as pessoas da família, os íntimos, chamam. Nome completo já sabe que é telemarketing chato de cartão. Por exemplo, a minha mãe se chama Suzana, mas o primeiro nome dela é Irma. Então, quando alguém ligar, eu preciso falar com a dona Irma. Batata. Nunca ouvi falar na minha mãe. Então, a gente já sabe como dispensar essas ligações. Então, primeira regra do nome composto. Segundo nome. Quando alguém liga lá no escritório, eu quero falar com o Fernando. Bateu na hora. Quero falar com o Luiz. Esquece.
não me conhece. Não me identifico como Luiz. Raras pessoas me chamam de Luiz, certo? Então, essa é uma dica interessante. Ó, obrigado, fulana. Boas oportunidades não caem do céu. E essa minha ligação, você vai entender que vem na hora exata. Então, você já vai engatilhando o gatilho da curiosidade aqui, certo? Já vai preparando a pessoa para uma boa notícia. Notícia de ganho, sensação de ganho. Eu tenho que, a todo momento, enquanto eu estou falando com você na ligação, ter sensação de ganho, ganho, ganho. Afinal, eu não te conheço. Se eu não te conheço, eu senti que eu vou ter que pagar alguma coisa, desembolsar algo além da minha atenção no telefone para você, eu te dispenso. Claro que é toda ligação que a pessoa vai atender, a gente consegue desenvolver o script? Não, óbvio que não. Mas, iniciando assim, já dá muito certo. Obrigado por me atender. Nada é por acaso. Estou feliz porque vamos falar rapidamente. Então, você já está mostrando que é rápido, certo? Você está economizando o tempo dela. Então, algumas ideias de quebra. Aí, quando a pessoa fala assim, ó, quem está falando? Que a gente chama da interrupção com a pergunta, certo? Olha só, essa, Gabi, funciona muito bem. Imagina que eu ligasse para você e você falasse assim, quem é que está falando? E eu respondesse para você, alguém que está com nojo do que estão fazendo contigo. Aí curiosidade. Mas assim, ei, o que tá vendo, certo? Então, a gente começa agora a usar o gatilho do herói. Aquela conexão de estou junto com você para resolver um problema, certo? Herói e inimigo. Então, quando a pessoa pergunta, mas quem é que tá falando mesmo? Aí isso, ó, alguém que está com nojo do que estão fazendo com você. Lembra, é com você. Coletividade, mas voltado no cliente, certo? Individualização, personalização. Alguém que não aceita a maneira que você está sendo enganada ou enganado. E a pessoa não está entendendo nada, mas ela está conectada. E, de novo, lembra a questão da dor? Eu não sei que eu preciso de ser jurídico. Então, eu estou começando aí a mexer com dores emocionais e incentivar a sensação de estou sendo enganado, estão me roubando, meu direito violado. Talvez você esteja nesse momento desse vídeo perguntando assim, isso não é coisa de advogados? Eu não vou ligar assim. Não se preocupa, ninguém está obrigando você a ligar assim. É que eu estou compartilhando algo que a gente faz e funciona. Fica muito à vontade de fazer do seu jeito. Você vai fazer do jeito errado, você pode fazer do jeito persuasivo, certo? Eu estou te mostrando aqui práticas que nós fazemos. Isso não quer dizer que todo mundo vai ficar à vontade com essas práticas. Mas, uma coisa eu te garanto. Isso é uma quebra de padrão. Me diz um advogado, um escritório de advocacia com área comercial que liga dessa maneira. Não, não tem. Não liga. Até tem outras maneiras de abordar, mas são mais formais. Claro que a gente adapta esses roteiros, esse funciona muito para pessoa física. Pessoa jurídica tem um pouquinho mais de refino, tem, certo? Mas sempre buscando essa conexão com a dor. Sempre. Ó, alguém que não aceita a maneira que você está sendo enganado, ao final da ligação você vai me chamar de amigo. Quem é que está falando? Ao final da ligação você vai me chamar de amigo. Tá? Coisas assim. Em nenhum momento eu me apresentei ainda. Eu me apresento lá no meio. E já aconteceu de ligações, Gabi, de meia hora de ligação, que no final da ligação a pessoa assim, como é que é teu nome mesmo? Porque o foco foi tanto ela e o problema, que ela não precisou de outra informação. Ela precisou saber se eu tenho informações, quanto é MBAs, blá, 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 blá. Interessa que eu estava ali mostrando Mas que eu vou resolver para ela. trouxe a confiança dela para a dor, né? Exatamente. E aqui a gente... um 0800 de São Paulo. Uma ligação aqui, no meio da live. Aqui, como a gente tem que gerar necessidade, urgência, que eu já vou mostrar como é que a gente gera, né? Mas eu tenho que gerar confiança. Essa tríade eu tenho que trabalhar discretamente. Eu tenho que trabalhar que eu sou confiável. E como é que eu vou trabalhar que eu sou confiável se a pessoa não me conhece? Eu resolvo um problema que você tem. Ah, mas eu não sabia que eu tinha esse problema. Então eu vou te mostrar as consequências de ter ele. Ou o que você está perdendo por não resolver ele, certo? Então, assim, essa tríade de dor eu tenho que estar toda hora estimulando. Necessidade, urgência e confiança, toda hora o roteiro vai trabalhar. Porque aí eu desarmo a pessoa a confiar em um estranho do telefone. E aí você pensa o seguinte, alguém talvez vai dizer, isso não funciona. Meu filho, se tem presidiário que está vendendo recarga de telefone, está dando golpe de sequestro relâmpago por telefone, você acha que esse roteiro não funciona? Ah, mas como é que o presidiário vende? É porque ele se conecta à maior dor do ser humano, seu filho, luto, vida, risco. Então como é que um cara lá num presídio tal, tem a cara de pau de pegar um telefone e converter em vendas? Então para de achar que não funciona. Funciona, desde que se conecte.
É Se um isso. presidiário E consegue muitos lá... oferecem presentes, iPhones, e você acaba doando as senhas, né? Exatamente. Então, assim, pessoal, mas aí só pega gente desavisada, ou só pega gente ingênua. Não! Tudo bem, existem pessoas ingênuas, mas a conexão, ela foi estabelecida. A conexão foi feita bem feita. Tá? E muitos dos seus clientes são pessoas físicas, são as pessoas ingênuas que estão esperando alguém conectar com elas. Então, assim, ó, ninguém não convence, porque eu faço isso e eu vivo disso, mas sim, serviço jurídico, serviço médico, quantas coisas as pessoas compram por telefone ou pela internet, né? A gente sempre falou isso aí. Hoje, pela internet, se vende casa, se vende serviço médico, se vende espiritualidade, se vende sexo, muita coisa se compra na internet. Não é verdade? Então, por que você vai achar que no telefone não vai funcionar? Funciona. Acredita. Ó, gentilezas e amenidades. Então, nessa fase é a fase que você vai iniciar a motivação da grande compra. Mas, principalmente, vai criar confiança. Eu estou ligando, eu estou dizendo o seguinte, Gabi, você está sendo enganada. Eu estou te ligando para te alertar, para te ajudar. Então, você cria, nessa fase, a conexão comigo. Eu sou seu herói. E eu vou te mostrar um inimigo em comum para a gente combater. O inimigo que talvez você conheça, você nem sabia que tinha na sua vida. Mas agora eu vou trazer isso para a sua vida e depois dessa ligação você não vai mais dormir, porque o bichinho do inimigo acendeu na sua cabeça. Tá bom? Vamos lá. Fase 2. Pergunta mais dor. Olha só. Qual é o objetivo aqui, Gabi? Isso aqui é um processo na Dale Carnegie que eles chamam de interview, tá? Que é a entrevista interna, ou como se fosse entrevistar a dor emocional, né? Então, são ciclos de pergunta. E é como eu digo, a gente mostra aqui de uma forma scriptada, mas é tão natural a conversa que às vezes a pessoa não vai... É quase um processo de coach, tá? A pessoa não vai sentir que está sendo conduzida a um processo de entrevista. Acontece naturalmente, né? Mas o advogado tem que saber o que ele pergunta e a finalidade disso, tá? Então, por exemplo, ó, você vai explorar agora o inimigo em comum. Então eu ligo assim, Gabriela, você sabia que nesses últimos meses tiraram tantos reais de você? Gabriela vai dizer, não. Geralmente são perguntas para ter sim ou não, contraste, né? Não é pergunta tipo, Gabriela, você está feliz com a sua vida? Nossa. A resposta pode ser das mais variadas, certo? É para levar um não. Eu estou enganado, eu não sabia. Como assim? Por que isso? Ó, você sabia que... Aí você pega o inimigo em comum. Não quer que você saiba disso? Empíricos. Você sabia que seu gerente de banco é programado e treinado para te enganar? Você sabia que o banco ele não oferta os melhores investimentos que existem no mercado? Você sabia que seu dinheiro está sendo rendido a 0,3 e o banco aplica 1,5 no mercado? Você sabia? Não, não sabia. Entendeu? Quem é o inimigo? É o gerente, o banco. Vou dar um exemplo agora concreto de ações. A gente faz aquelas ações de isenção de imposto de renda para servidor federal que sofre de alguma doença daquelas do rol de isenção de IR, certo? Então eu adoro ligar para os cardiopatas ou para o pessoal que tem, enfim, alguma das doenças. E aí, uma das coisas que eu falo é isso aí, ó. Você sabia que esse absurdo que você paga, a maioria paga de 2 mil a 3 mil mensalmente de imposto de renda. Então pensa aqui comigo. Vamos lá, vamos entender o perfil dessa pessoa. A pessoa que está pagando 3 mil reais de imposto de renda, bem ou mal, não é uma pessoa que ganha mal. 3 mil reais fazem diferença. E se essa pessoa está doente, ela está deixando de ter qualidade de vida. Qualidade de vida, ela está deixando às vezes de ajudar um filho, um neto, certo? Então tem vários fatores emocionais que eu exploro aqui. Porque eu já entendo esse perfil desse cliente. E muitos me relatam isso. Então, a cada ligação eu aprendo e numa próxima eu trago essa bagagem. Então, o cliente te dá muitos insights quando você vai ligar para outros na mesma categoria de direito, certo? Então, por exemplo, olha o que rola aqui. Eu scriptei uma ligação que eu gravei, tá? Ó, você sabia que esse absurdo que você paga mensalmente de imposto de renda é indevido? Ninguém vai te devolver isso administrativamente ou reconhecer e depositar na sua conta. Na verdade, o governo torce que você viva sem saber isso. Ou morra sem mexer o que a lei lhe garante. Eu não estou falando de tentativa, eu não estou falando de tese, de expectativa. Eu estou falando de algo que está em lei e que jamais vão reconhecer ou confessar. Querem que você siga doente e não descubra isso. Pronto, eu apresentei o inimigo em comum e eu apresentei. Você está sendo roubado. Você não deveria mais pagar imposto de renda. Você tem cardiopatia grave, você tem hepatite, você tem HIV, você não deveria mais estar pagando XX de imposto de renda. Então, conexão com a dor. Eu pergunto antes, você sabia que você não tem mais que pagar imposto de renda? Você sabia e que leva a dúvida.
Você está dizendo você não deveria, e por quê, né? Exatamente. Já é uma forma de engajamento e de uma explicação sua. E aí, como é que eu começo a contextualizar algumas objeções naturais que as pessoas acham? Não, se eu entrar com o processo vai demorar muito, eu não sei se eu tenho direito. Então, começa aí, ó. Não é favor, não é tese, é lei, é seu, é legítimo. E não adianta bater na porta da Receita que a Receita não devolve administrativamente. Porque alguns têm essa... Alguns já queimaram advogados para esse trabalho, dizendo que basta ir direto administrativamente que a Receita devolve. Não devolve, certo? Então, você já começa a iniciar aí e até vai medir o nível de consciência do problema jurídico que a pessoa tem. Algumas vezes te falam o seguinte, eu já ouvi falar disso, mas aí me falaram que a minha doença não se enquadra. Aí, claro, você já vai atalhar a entrevista, né? É isso que eu quero que você que esteja aqui assistindo, é o seguinte, isso aqui é um script de 6 passos, mas não quer dizer que você tem que ficar que nem um robô. Se a pessoa já deu a morta para ti, ó, do tipo, me interessa, vocês fazem, eu quero fazer então com vocês. Ok, vai para a transição para o negócio. Vai falar de honorários, né? Você não é obrigado a ficar, ok, agora que eu identifiquei que você tem interesse, vou continuar com as perguntas. Não. O que eu estou te mostrando são as várias etapas para você exaurir para conduzir para o negócio. Mas pode ser que com 3, 4 frases você já pule para lá. Então, assim, não é obrigado a ser um robô mecânico e ficar enchendo o saco da pessoa. Tá? Só tenha em mente isso. Mas até você desarmar ela, você tem que ter esses artifícios, certo? Então, pergunta com a dor. Aí, prova social. Gabi, é agora que a maioria estraga a ligação. Sabe por quê? Porque é nesse momento que você tem que falar de você. Mas aí o que as pessoas fazem? Falam dela. Quando eu falo o seguinte, ó, você está sendo roubado, a união isso, a união aquilo, blá, 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 né? É nesse momento que eu tenho que trazer a minha atuação e a minha expertise profissional. E não falar porque aí eu me formei, e um dia eu peguei um servidor público, e eu fiz um processo, e eu ganhei, e agora eu estou nessa área. É aqui que a gente vai perder a conexão. Então, momento de prova social. Nesse momento, você vai citar números, possíveis clientes, ações resolvidas, ganhos, e você vai mostrar que você é o quê? Instrumento. E aí que você fala de você com seus resultados. Como Conrado e Adolfo falam, né? Contra resultados não há fatos, né? Então, você está lá agora falando do que você gera de resultados. Você fala de você como instrumento. Você não precisa dizer, eu sou o Fernando Gama, formadinho, com o albino número tal. Não. Você vai falar coisa do tipo. A nossa informalidade. Ó, aqui no escritório já atendemos mais de 447 casos idênticos ao seu. Todos resolvidos sem grandes dificuldades. Ou seja, somente no nosso escritório, 440 casos e no nosso tribunal, mais de 7 mil julgamentos. Então, eu estou falando, cara, já passaram por mim quase 500 pessoas e aqui no nosso tribunal, mais de 7 mil julgados. Prova social. E eu não precisei me defender ou falar de mim. E aí ele me comprou, entendeu? Ele já me comprou, ele entendeu? Tá falando dos teus resultados, que é o que geralmente desejo ouvir. Eu não tenho nenhum processo, é meu primeiro processo nessa área. Então, fale dos julgamentos. Ó, essa matéria já foi julgada há 6 anos, todos os tribunais já julgaram, tivemos ao total mais de 10... sempre tangibilize. Porque eu vejo o seguinte, as pessoas leigas, elas não entendem os níveis hierárquicos de uma trajetória processual. Então, pouco importa a gente falar que essa matéria foi julgada no STJ, no STF, ou em recurso repetitivo, né? Então, de maneira leiga, você tem que trazer no mérito. Olha, há mais de 7 anos, casos como o seu já foram mais de 15 mil julgados. E hoje, todos os juízes, até a última corte, já definiu que você tem direito e ponto. Essa é a maneira certa de falar. Então, as pessoas acabam se perdendo, os advogados se perdem aqui, porque aí começam... Principalmente para aqueles advogados que não têm experiência, estão buscando adquirir naquele nicho de mercado. Você falar dos cases de sucesso de outra pessoa é uma forma de gerar engajamento. Exatamente. Se você não tiver resultados seus. Exatamente. E aquela coisa, deixe tangível, numericamente. Tente ter uma média. É possível calcular? É possível calcular. Por exemplo, nosso TRF4, quando você faz uma pesquisa jurisprudencial, você acaba achando 400 julgados recentes, né? A pesquisa tem sempre 2 meses de troca, então você calcula 2 vezes 400 vezes 1 ano, calcula os últimos 5. Então a informação que você vai passar não está errada, né? Então o advogado tem que deixar tangível, numérico, certo? Mais de 15 mil julgados, mais de tantos mil julgados. Por quê? Eu uso a prova social, Gabi, para a pessoa entender que ela está ficando fora de um grupo de ganhadores. Porque a partir de agora eu vou começar
a trabalhar de novo a sensação de eu sou enganado e existem pessoas nas mesmas condições que as minhas que estão ganhando mais. E eu não estou nesse grupo. E como é que eu vou para lá? Entendeu? É agora que a gente vai começar a fazer essa transição. Como é que eu vou levar ela para o negócio? Como é que eu vou gerar necessidade e urgência? Com a sensação de estou fora de um grupo privilegiado. Então eu falo de 440 casos, eu falo que resgata 60 meses para trás. Aí eu começo, ó. Ou seja, nesse momento, você comparado a essas pessoas tem os mesmos direitos, mas tratamento diverso. E ninguém quer se sentir menor do que ninguém. Ninguém. Ninguém quer sentir no Você grupo... promove a autocompetitividade no seu cliente. E, por exemplo, meu nicho é servidor público federal e estadual, né? Então, assim, entre eles tem muitas comparações. Então, assim, ele sabe que vai ter ele vai estar ganhando o mesmo ordenado ou soldo, né? E o outro, na mesma situação, está ganhando 3 mil a mais, porque se isentou de uma coisa que ele tem isenção. Então, como é que pode, daqui a pouco, um coronel lá está ganhando 18 e ele está ganhando 15? Que é a mesma função, certo? Então, eu ainda pego esse contraste. Eu uso isso, certo? Aí eu vou conduzindo para justificar. Agora que eu justifico por que eu liguei. Vejam só, pessoal, às vezes eu já conversei 10 minutos com a pessoa e a pessoa já está super conectada. Agora eu começo a enquadrar. Por quê? Quando eu falo o motivo da justificativa da minha ligação é para agora começar a conduzir, porque lembre-se, você tem um controle da ligação, certo? Você se liga, você fala da dor da pessoa, você deixa ela se conectar com você, mas é agora você que tem que pegar o rumo do barco e conduzir para o fechamento. E às vezes as pessoas param aqui e a coisa fica solta. E aí por isso que não fecha, entendeu? Você só ouviu. Aí na hora de você ser protagonista da ligação, além de você explicar os seus casos, ou se você não tem experiência na área, você modular outros casos, cases de sucesso, aí entra a fase de você ser incisivo. Para poder ser acabativo e fechar. E dependendo do perfil de cliente, você pega um cliente que ele é realmente mais dominador, né? Então, ele vai estar toda hora querendo ele, por mais que você esteja trazendo a consciência do problema e a solução, ele tem que comandar a ligação. Então, agora é a hora que você vai voltar para o volante de novo, certo? Você deixou ele dirigir. Mas se você não pegar esse volante de volta, você não vai encerrar com comprometimento, que é o contrato ou a reunião, tá? E aí eu começo, ó. Eu mostro o motivo. Então, exatamente esse é o motivo da minha ligação. Eu tenho experiência de... Aí eu começo a me vender de uma maneira sóbria, sem ficar arrogante, tá? Eu tenho experiência de sóbria para ajudar você e acabar de vez com a cobrança do seu, no caso, imposto de renda aqui. Cobrança de imposto de renda e ainda resgatar valores em atrasados que você vem pagando nos últimos anos. Por atuarmos, aí eu mostro o princípio do especialista. Por atuarmos somente com esse tipo de assunto, sabemos e nos tornamos especialistas em acelerar esse trabalho. Acelerar. Eu vendo que eu consigo fazer algo mais rápido que outros colegas, certo? Então, e tu tá despertando muitos gatilhos. Tu funilou, tu se tornou um especialista, acelerou, as pessoas vão achar que tem resultados mais rápidos. E para quem tá... E você deu case de sucesso, ou seu, ou de outras pessoas que fizeram igual. E aí, Gabi, te pergunta, até nesse momento, mostrando esse roteiro, em que momento eu falei meu nome? Nem de você. Você falou de resultado. E não precisa. E a ligação que vende é assim, ela não fala disso. Ela fala exatamente da oportunidade, certo? A maioria das ligações se anuncia como um portfólio. Eu sou isso, eu sou aquilo, formação nisso, formação naquilo, né? E do outro lado a pessoa tá assim, né? Tipo, e o Kiko, né? Kiko, filho, né? Cansa. Ó, aí eu falo das reduções, aqui eu começo a defender os benefícios, tá? Então, assim, o motivo é que eu estou a seu serviço, o motivo é que eu sou especialista nisso, eu tenho experiência, eu trabalho só com essas ações há tantos anos, eu já resgatei tantos casos, e é exatamente por isso, por não gostar e não tolerar do que fazem com você, do que fazem com outros servidores, por meu pai ser servidor federal, isso é papo sério, tá? Meu pai é coronel. Meu pai também ele é cardiopata, então muito do que a gente fez foi a partir das ações dele, né? Então aqui eu crio todo o contexto, e é por isso que eu estou te ligando. Meu motivo é, agora eu vou conduzir do motivo para uma atitude, certo? Só que eu quero mostrar uma coisa aqui no meio do caminho. Pode ser que eu chegue nesse momento e eu pegue um cara assim, ou uma mulher, ou um cara meio fechado ainda, certo? Que ainda não me deu uma abertura emocional. Então ainda tenho umas cartas na mangas aqui para mostrar.
que é o seguinte. Eu vou para a justificativa da ligação que eu chamo nível 2. Se a pessoa na justificativa diz, ok, eu quero, eu já pulo isso aqui, tá? Mas se a pessoa ainda tá meio assim, aí eu, então tá, vou dar uma machucada agora, certo? Machucada no bom sentido, tá, pessoal? Que é o seguinte. Isso são perguntas para gerar um estresse emocional o suficiente para criar aquela conexão. Aquela coisa do coach, aquela coisa de vamos botar a pessoa no buraco, é essa técnica que a Dale defende, o Innerview, né? Que é fazer a pessoa reviver aquele estado emocional que incomoda ela a um ponto que ela diz, me ajuda. E aí você vai lá e tira ela do buraco, certo? Se eu não peguei muito... Passou pela dor, trazendo a solução e você conduzindo essa solução. Então eu vou te dar um exemplo de casos que aconteceram com a gente, de aberturas que aconteceram, em cima dessas aberturas, aquele insight, opa, como é que eu exploro isso, certo? E quando eu falo, veja pessoal, quando eu falo explorar, não tem a ver com manipular, tem a ver com ajudar. Então, você está afundando a dor. Sim, eu estou explorando uma abertura emocional para a pessoa pedir ajuda, para ter consciência, certo? Gislaine e Gabi estão se fazendo coraçãozinho. Não foi para mim, tá? Infelizmente. Não ganho coração. Eu pergunto assim, o que te estressa? Quando eu tô lá conversando com a pessoa assim, ela acaba me confidenciando, é um absurdo o que a gente paga de imposto de renda pro governo, certo? Sim. Ela me deu uma queixa. E aí eu perguntei, e como é que isso te estressa? O que mais te estressa nessa situação? Aí começa a vir. E a pessoa abre. Então, por exemplo, a maioria fala da falta de dinheiro para remédio, padrão de vida tá ruim, tá limitado, tá pouco. Não tem aumento, servidor federal, dependendo da categoria, se for militar, a horas não tem correção, sabe? Então ele fala que há 7 anos atrás o que ele ganhava, pagava toda a família, hoje não paga. Então tem muitas confissões que vão acontecer aí, certo? E aí é importante que você tem que ter também muito cuidado e muito zelo. Que às vezes é aberto aqui para você coisas que você nem imagina. E aí você vê o poder de uma ligação. A pessoa não te conhecia há 10 minutos atrás e talvez ela esteja falando uma questão emocional dela que ela não fala pro filho. E ela não te contratou ainda, mas está se abrindo. Então isso é um baita sinal de encaminhamento para fechar com você, certo? Então a gente também tem que ter respeito emocional aqui. Muito zelo, muito cuidado. Não fica falando de nomes de outros clientes para não parecer que você vaza segredos. Então cuidado também. O que for confidenciado aqui não leva para uma outra ligação. Guarda para ti. Então, por exemplo, muitos falam assim, me incomoda a questão de pedir dinheiro para o filho. Então a maioria fala assim, o que te estressa? Aí a pessoa fala, eu não tenho dinheiro para pagar meus remédios. E aí eu começo. E como é que isso te afeta? E a pessoa vai falando. Eu fico mal-humorado, eu não quero sair de casa, eu me sinto triste, certo? E você fica explorando isso aí. Então, olha as perguntas. O que te estressa? Nessa situação, como é que isso impacta na sua vida? Como é que você age quando tá assim? Então, alguns falam vergonha. Vergonha aparece muito, certo? Não viajo. Eu dependo dos meus filhos. Eu tô morando mal. E olha, entendeu que todas essas dores, ele tá te dando todos os scripts do benefício? Porque depois é só você dizer. Agora, imagine você não tendo mais vergonha. Imagine você não dependendo mais do seu filho. Você podendo devolver o dinheiro que pegou emprestado ao seu filho, certo? Então, ele tá te dando toda a tinta de venda aí. Mas ok, você vai ouvindo e acolhendo com muita celeridade isso. Aí eu pergunto, quando é que aconteceu isso na última vez? Quando é que foi a última vez que você pediu um dinheiro pro seu filho? Foi no Natal. Na Páscoa, certo? E aí eu pergunto também, você está preparado para passar por isso de novo? Então, quando você consegue trabalhar esse contexto, aqui já se abriu muito, tá? Já se abriu muito. Mas dá para piorar ainda. E aí, quando a pessoa abre tudo isso aí, agora eu começo a incentivar ela a agir. E eu vou mostrar os benefícios, certo? Mas esse agir que eu falo não é tomar atitude para resolver. Eu começo a explorar como é que ela age quando ela está nesse sistema ruim. Entenderam a diferença? Então, você acabou de dizer que você tem vergonha, você pediu dinheiro tem 3 meses, agora ainda vou explorar mais uma coisa. Que eu estou fazendo você lembrar, certo? Sim. Então, você está me contando que lembrou, que está com vergonha, está aqui, né? Agora eu quero saber como é que você age, assim. Porque quando eu trouxer para o agir, você tomar consciência das suas atitudes, pronto. Eu estou falando com os 3 cérebros aqui, certo?
As três consciências, elas estão alinhadas na dor. E aí agora eu vou pegar essa pessoa para resolver o problema dela. Então, por exemplo, como você age quando fica assim na situação em que você ficou sem dinheiro? Aí a Maria começa assim, eu nem saio de casa, eu tive que ir para psiquiatra, sabe? Dá mais insights ainda. Quando eu agi assim, eu acabei ficando grosseiro, depois eu briguei com meu filho, eu briguei com não sei quem. Vem coisa, então assim. Então, quando você se vê assim, quando você se vê dependente, como é que é a sua vida, como é que você age, como é que você age com a sua família, com seus amigos, sabe? Como é que você se sentiu? E quando... Aí vem a segunda pergunta, que é... Quando você se dá conta disso... Então, olha só, a pessoa conta, tô devendo, tenho vergonha, pedi dinheiro pro meu filho e depois eu fico meio grosseiro e ríspido. E quando você se dá conta que você tá agindo assim, como é que você se sente? Eu sinto com vergonha. Aí alguns me falam, eu me sinto lá quando eu tinha 20 anos e não tinha dinheiro para nada, certo? Aí tá o ápice, entendeu? Então você faz uma jornada emocional de identificar o que incomoda a pessoa, aprofunda como é que ela se sente naquele incômodo e como é que ela age quando ela está se sentindo naquele incômodo. Então são 3 níveis, né? Isso tudo com perguntas assertivas para descobrir esse resultado. Exatamente. Aí que entra a expertise do advogado desenvolvido. Não, e te digo mais, exatamente. Se o advogado não tiver uma noção, ele não vai conseguir fazer isso aqui com naturalidade. E no início é meio Você robótico, mas... continua falando de juridiquês. Como Exatamente. é que o foco dele vai ser entender a dor do outro? Mas olha só, vamos pensar em níveis de profundidade, né? Até aquela Sim. ligação que a gente está falando assim, o imposto de renda tá te roubando e tudo. Tá bacana essa ligação, o cliente está aqui. Tem um raporzinho? Tem? Tem. E a maioria vai perder o cliente porque parou aqui. Sim. Agora, quando eu vou para cá, acabou. Porque eu vou voltar para cá, entendeu? Para cá. Entendeu a diferença? Então, a maioria abandona aqui. Agora, ok, o governo tá te roubando, mas vamos falar da tua vida antes disso, né? E aí depois eu vou para cá. Por isso que eu digo, não existe ligação rápida ou ligação demorada. Existe ligação chata que não conecta. Um cliente desse é meia hora de ligação. Mas é melhor fazer 5 ligações de meia hora e ter 5 clientes do que fazer 3 ligações ou 10 ligações de 3 minutos e não fechar com ninguém, né? E agora, como é que eu tiro ele do buraco emocional, Gabi? Depois que ele me revela como é que ele pensa, como é que ele se sente, como é que ele age se sentindo, alguns não entendem a pergunta. E outros também. Até amadorismo no começo da minha carreira, eu falava a estratégia. Eu queria que eles acreditassem na minha forma de conduzir o resultado. E muitas vezes, principalmente quando você lida com empresário suga a sua ideia, faz cotação com outro e muitas vezes leva a sua ideia e fecha com outro que é mais barato. Então, assim, essa acabativa, como finalizar sem entregar o ouro? Exatamente isso. Para finalizar sem entregar o ouro, você pega a dor emocional, descasca ela como se fosse camadas de uma cebola, né? E agora você vai mostrar que você tem um meio, um instrumento. E aí a pessoa naturalmente vai entender, ok, te contratando resolver isso, né? Então, chego naquele momento no telefone, é o seguinte, eu começo a reforçar os benefícios agora. Então eu falo assim, tendo em vista o seu interesse, considerando o impacto, tendo em vista o seu interesse em não dever mais, não depender dos filhos, não sentir mais essa vergonha, pode até modular a voz, né? Se essa vergonha, não sentir essa tristeza, tendo em vista o seu interesse em eliminar isso, ou considerando isso, eu declaro que eu tenho uma maneira de resolver isso. Eu tenho uma maneira de resolver não só a sua questão financeira, como a sua questão emocional. Você não vai mais passar por isso. Você não vai mais depender. E se a pessoa perguntar como? Como é que eu me saio disso e entregar o ouro? Exato. Não, aí o como é o seguinte. Aí você ainda fica nos fatos. Vamos supor que a pessoa não chegou no como ainda, tá? Aí você vai defender na atuação e tudo. Então, o como, aí agora se apresenta o serviço. E eu apresento da seguinte forma, existe uma maneira de paralisar essa cobrança e resgatar imediatamente esses valores em atraso. Aí eu faço uma pergunta avaliativa. Gabriela, isso te parece uma boa alternativa? Deixar de pagar, resgatar e sair dessa questão? A pessoa vai... Você reitera, né? A pergunta do início. Você fica exatamente nas perguntas.
Isso te parece uma boa Para o alternativa? cliente trazer a resposta e não você entregar o ouro. E outra coisa, a pessoa tem o seguinte, ó, eu sempre falei em remédio, tá? Então, existe um remédio Sim. jurídico personalizado e adequado para esse caso. Eu não digo que é uma ação de repetição de indébito acumulado com pretensão declaratória. Eu não entrego o nome do Sim. remédio. Eles têm um remédio jurídico para isso. Eu aprendi, eu entreguei o nome do contrato, o meu cliente fez sozinho, sem advogado. Ai, rapaz, é desafiador, viu? É. Então, assim, fala que tem um remédio, mas não o nome do remédio. O tal do milagre, mas não o nome do santo, né? Mais ou menos isso, entendeu? Mas as perguntas avaliativas, como isso lhe parece? Você buscava uma solução assim? A Maria vai dizer, eu nem sabia que dava para resolver. Eu falei lá com outro advogado, eu falei com o perito e disse que, como a minha doença não é tão grave assim, eu achei que esse laudo que eu tinha não ia passar. Ou alguns, o meu médico disse que eu nunca ia ganhar isso. Eu falo, teu médico entende a tua doença. Dessa doença jurídica entendo eu. Tá? Ainda dou uma pauladinha, né? Então, assim, Perfeito. tu faz a pessoa dizer sim, isso é bom. O nome, Gabi, chama do que quiser. Chama do que quiser, né? Fucker, qualquer coisa, põe o nome em inglês, certo? Mas só não dá o nome real. Eu jamais vou dizer, eu vou entrar com uma ação declaratória contra a União de inexigibilidade de cobrança, oficiar a receita, eu não explico o procedimento. Nossa. Eu só digo remédio. Semana passada eu peguei uma ação de pensão alimentícia e a moça estava grávida, ainda não tinha tido filho. Eu explicava alimentos gravídicos e tudo. Gente, se ela não tivesse fechado comigo, eu tinha dado outro ouro, né? Incrível, assim, com a minha forma de persuasão, com a forma de engajar a cliente, atrair também a dor, de entender, de dizer que é desafiador, também passar esse entusiasmo, essa condolência toda, né? Vamos pensar Essa assim, empatia. alimentos gravídicos, tá? A Gislane falou, fez isso hoje, explicou tudo. Nunca mais, Gislane. Nunca mais. Eu vou dizer uma coisa. Amiga, vamos aprender, vamos aprender. Eu vou dizer uma coisa muito machista agora. Vocês me permitem? Ó, que eu vou me queimar aqui nessa live, tá? Em época de feminicídio, em época de movimentos de empoderamento feminino, eu vou dizer o seguinte: você sabe que não existe coisa mais truculenta do que a mente masculina, né? Então, quer seduzir um homem, quer conquistar a atenção do homem, nunca entregue tudo, né? Então, outra coisa. Não entregue tudo. Não entregue Boa. tudo. Não entregue tudo. Não conte tudo. Não prometa tudo. Não faça tudo. As mulheres mais bem casadas são as que não fazem quase nada com os seus maridos, sabe? Então, assim, a escassez é um bom recurso, tá? Leva a curiosidade. Boa. Não, porque no telefone, veja bem, a ideia do telefone é vender o serviço, sim. Mas não quer dizer que você não vai ter uma continuidade. Você vai ter olho no olho, vai ter reunião. Então você não pode contar tudo. Você tem que dizer, ó, tem um remédio. E agora eu vou te mandar uma minuta pra gente... Aí que vem. Como é que eu gero urgência? Ó, gravidícios. Deixa eu falar. Gravidícios, tá? Geralmente, vamos pensar a mulherada o seguinte. A mulher que precisa de alimentos gravidícios engravidou de um desgraçado. Foi desse jeito. Você escuta a história toda. Engravidou do infeliz. O cara não tá assumindo, entendeu? Então, graças a Deus, a jurisprudência hoje tem esse conceito dos alimentos gravidícios quando tu consegue comprovar o mínimo da relação. Talvez até um exame de paternidade mostre que não é a criança, né? Mas ok. Mas se for, que bom que conseguiu proteger, né? Desse interesse. Então imagina a dor emocional. Eu só pegaria o seguinte, ó. A dor emocional é o seguinte, ó. Você foi abandonada. Essa criança já nasce em desvantagem. O custo, a criança merece o melhor parto. Ela merece o melhor quarto. Então, se esse pai canalha e covarde não assume, pelo menos que honre em dar condições de nascer com qualidade. Não preciso explicar. Esse aí eu já faço muito bem. Mexer nas emoções eu já domino, mas essa parte de querer sempre explicar, demonstrar robustez, demonstrar minhas capacidades na advocacia que está o erro. Quem tem que entender de lei da advocacia sou eu, os bastidores. O meu cliente ele precisa que eu entenda da dor, que eu tenha empatia e que eu tenha uma forma de ser uma acabativa sem entregar meu ouro para na outra esquina ele não fazer. E isso é até com negociação de parceiro e de compartilhar suas ideias. É que às vezes muito perigoso. A gente tem muito assim, ó, de querer. Eu fazia muito
eu não aprendi do dia para a noite a fazer desse método, né? Demorei, certo? Porque eu também tinha isso, eu fazia palestra e falava, e citava os precedentes e tudo. E aí ninguém. Era muito, vou pensar, obrigado, vou ver com a esposa e nem era casada, desgraça, vou ver com não sei quem, sabe? Vou ver com meu pai, vou ver com a minha mãe. Aí tu sabia, pá, não vai ver. Quem quer contrata, contrata na hora, se compromete na hora, entendeu? Ou então suga suas ideias. Você dá uma palestra dessa, um concorrente seu tá assistindo, amanhã ele tá fazendo Não, igual. e aí pega um concorrente que não é tão técnico e chega no ouvidinho seguinte, ó. Resumindo todo esse lá que esse Fernando falou, é assim, 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 assado. Eu faço pra ti. Já aconteceu antigamente. Eu ainda perdia para um cara menos qualificado tecnicamente, mas que tinha conexão. Às vezes até a roupa, né? Ia todo engravatadinho, engomadinho, e as pessoas não se conectavam. Mas um advogado estava lá de jeans, conectava mais. Porque aquele público era um público mais simples no vestuário. Então eu também comecei a aprender isso aí. Opa, como é que é meu público? Será que eu tenho que ter aquela aparência de austeridade, né? Então hoje em dia, quando eu palestro para pessoa física, eu nem sempre vou de gravata, faço piada, dou uma quebrada assim para mostrar, opa, esse advogado é meio povão, mais Silvio Santos da vida, certo? Porque eu tenho que criar isso aí. Eu posso até me passar por alguém menos técnico, para aqueles mais rigorosos, alguém que está mais leigo na sua fala, do que pecar por ser excessivamente técnico e não conectar com ninguém, certo? Maravilha. Mas olha só, agora como é que eu gero urgência, Gabi? Aí tem um detalhe, olha só. Então, eu começo o comprometimento do fechamento, tá? Então, considerando o seu interesse em deixar de pagar, ter 3 mil reais a mais todo mês, ainda resgatar talvez de 100 a 150 mil de atrasados, tendo em vista o quanto isso vai, nunca mais você vai depender de filhos, vai comprar medicações melhores, ajudar a neta, ajudar a filha, trocar carro, ter lazer, poder viajar. Aí é venda mesmo, certo? Imagine você, cenários mentais. Agora, imagine você no próximo mês não tendo esse desconto contra cheque. Que alegria. Vai sobrar 3 mil. E aí ainda faço o seguinte, ó. Nem que você fosse reajustado hoje, você ganharia 3 mil a mais. Então você tem 27% de ajuste. Banco nenhum te dá isso. Governo nenhum vai te dar. Agora é possível? É, mas a gente tem que tomar uma atitude para isso. Ninguém vai te devolver. Aí eu uso a urgência. Agora, ó, Gabi, pessoal, como é que eu faço ser urgente? Aí eu dou uma de gostoso, tá? Que é o seguinte. Olha, fulana, Gabi, depois da conversa, eu realmente gostei de ti, gostei do nosso papo, só que eu tenho outras pessoas para ligar. E eu quero mesmo te priorizar e priorizar teu atendimento aqui na fila do escritório. E aí eu peço comprometimento, certo? Então, para a gente ganhar tempo, eu já vou te mandar aqui no WhatsApp uma ficha virtual para você já sair preenchendo e já levantar os documentos. Entendeu? Eu já começo a botar o seguinte, cara, eu tenho outras pessoas. Então, se a gente já não se comprometer agora, ou eu faço o seguinte, Gabi, como é que tá tu para daqui a meia hora a gente fazer um Skype? Ou de agora a gente ir para o Skype, entendeu? Então, ali eu começo a urgência, ó. Fulano, eu realmente... Tu já dá uma ordem, né? Uma urgência ordenando. Exatamente. Tu já dominou a ligação. E eu digo o seguinte, eu vou desligar e se a gente não fechar agora, eu tenho que atender outras pessoas. Perfeito. Então, para já mandar o kit, certo? Então, eu vou te mandar já o nosso kit para você preencher. Eu vou te mandar a nossa proposta. Aí que você vai fazer a negociação aqui. Se vai ser agora no WhatsApp, se vai ser por e-mail. O que eu faço? Eu mando para todos os canais. A pessoa fala o seguinte, não, eu quero ir no escritório. Beleza. Então, eu já vou deixar marcado aqui segunda-feira que vem às 14 horas, mas antes disso, esse número é WhatsApp? É WhatsApp. Vou te mandar no WhatsApp, eu mando no WhatsApp, pergunto se ela recebeu, faço ela visualizar e ainda mando por e-mail. E aí pronto. Eu vou... Ah, mas não é demais. Foda-se. Interessa que ela assistiu, entendeu? E aí eu tenho um programinha chamado DocSend. Já ouviu falar? Não. O DocSend é um programa fantástico. É o seguinte. Você envia o documento através dele, certo? Então, supor que a sua proposta tenha 14 folhas, tá? O DocSend, ele vai dizer até que página a pessoa foi. E se foi. Então, às vezes eu vejo que gente não leu a proposta, ou já foram até a página 4. Ou foram até a parte dos honorários e empacaram ali. Aí depois eu ligo o seguinte, olha, Gabi, eu vi que você foi até a parte dos honorários. O que ficou em dúvida para ti? E aí eu sigo dali, entendeu? Perfeito. Ou quando a pessoa não leu, eu já pego dali. Ó, eu vi que você não abriu a proposta aqui porque não acusou aqui o recebimento. O que faltou? Aí eu pego dali, certo?
E aí a dica é o seguinte, com esse comprometimento, esse fechamento, se você for para a reunião presencial, você não recomeça tudo de novo, tá? Já vi gente vender muito bem por telefone e chegou a dizer, mas ele foi lá no escritório e não fechou comigo. Eu, por quê? O mais difícil você conseguiu, você fez a pessoa sair da casa dela, ir para o seu escritório, e você chegou lá e você perdeu esse contrato? Ele porque eu comecei a explicar tudo de novo. Não dá, não dá. Então, assim, se a pessoa for fazer um Skype com você, pega dali para frente, entendeu? Você vai discutir só no horário, só a proposta. Documentação. Perfeito. Não recomeça tudo de novo. Então, essa era a ideia para apresentar para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado desse script aí, quem for vendo o replay, né? Nossa, eu não tenho palavras para agradecer tanto conhecimento, tantos cursos realizados por você para trazer aqui para o nosso bate-papo. E que finalização do primeiro Congresso de Empreendedorismo e Inteligência Comercial. Tinha que ser um fechamento desse nível, com robustez de conhecimento e de experiência. Gama, você é excelência de mercado em vendas e marketing. Obrigado. Hoje em dia, além de amiga, eu sou uma profissional que te admira bastante. Praticamente, assim, o início da tua carreira eu acompanhei toda e ver a transformação, ver o quanto você é focado, o quanto determinado em ser a buscar maiores saberes para elevar o nível das pessoas, não o nível de um base. Você poderia ter falado uma ligação aqui comum, um passo a passo de uma ligação comum e ter sido objetivo. Você quis mostrar a relatividade, que através dessa relatividade você escolhe o que é que você pode desenvolver através do que você tem de melhor. Poxa, meus parabéns. Parabéns pelo profissional que você é no mercado. E não tinha profissional melhor para finalizar. Agradeço demais a todos os espectadores a estarem em pleno sexta-feira à noite. Em quase 9 horas da noite, pagando o preço. Na live 2, sabe? Né? Na live 2, quase 2 horas de conhecimento. Assim, gratidão pelo teu tempo, gratidão pelos conhecimentos, pelas experiências. Você é maravilhoso, você é humano e eu só tenho que lhe desejar mais ascensão. Conte comigo por que precisar. E, gente, eu vou tirar um print do número de pessoas que nos visualizaram. Vou colocar o link dos cursos dele. Ele não só tem só esse curso, eu já fui aluna. Eu acho que eu ainda estou na base do Advocacia Focada, não é? Que lá fala de como você iniciar uma advocacia, fazendo sua vinheta, fazendo site, buscando os melhores parceiros do mercado, tudo para que você possa agir hoje. A expectativa que nosso trabalho está sendo realizado é que amanhã você faça diferente, que você impacte o máximo de pessoas ao seu redor. É essa proposta que estarmos juntos aqui, sem ganhar nada, para poder aprender, propagar o mínimo de conhecimento que nós temos, para que juntos possamos construir esse ecossistema completamente diferente do mercado brasileiro. Eu não tenho palavras, gente. Eu estou super emocionada de estar finalizando mais esse congresso. Primeiro, é o pioneiro no país e com o fechamento de um profissional desse nível. E é isso. Pode ser. Deixa eu dar uma boa noite. Primeiro, assim, eu queria agradecer. A Gabi, ela falou uma coisa que é recíproco. Além de eu tirá-la para amiga, né? Considerar amiga, às vezes ela aguenta meus azedumes lá, dou umas reclamadas da vida para ela também. E eu tenho visto, o que eu vejo é o contrário. Eu vejo o crescimento dela e como ela é focada. E acho que até ela se sacrifica muito mais do que as pessoas percebem, né? O lado pessoal, profissional dela está muito voltado a vocês. Então ela está sempre fazendo os cursos, ela está compartilhando. E é como ela falou, às vezes acho que ela até peca, né? Em falar demais, né, Gabi? Você vai lá, você paga treinamentos caríssimos, você está dando de graça para as pessoas. Você está fazendo aqui, há pouco tempo atrás, agora já está com 10 mil seguidores, está sempre crescendo, está no orgânico, está nessa batalha do dia a dia do conteúdo, post de qualidade, né? Não para, mas está a serviço de vocês, não está a serviço dela. Poderia estar a serviço dela, ela está a serviço de vocês. Ela está muito mais a serviço de vocês do que dela. Pode ter certeza disso. Está se doando, criou o canal, assim, então não para. Então, assim, sempre que a Gabi me ligar, eu vou estar nos eventos dela. E espero ainda, tem que pegar carona, porque já ela está lá com seus bilhões de seguidores, tá? Quase um Carlinhos Maia do Instagram, né? Então, tomara que ele ainda lembre da gente, sabe? Mas vai ser sempre um prazer estar aqui com você. Sempre vai estar nas minhas orações, assim, no meu ciclo social. E fora, assim, que esse tema,
ela casa, ao meu ver, dois universos imprescindíveis, né? Que é esse universo tecnológico, startups, blockchain, tudo que ela já tem se especializado e está se posicionando, e o empreendedorismo, né? E, infelizmente, se você não tiver nesse meio, você não vai divulgar, você não vai ter espaço para nada, né? Então, assim, hoje a Gabriela aí é novinha, essa carinha de criança, né? Com certeza, daqui a 20, 30 anos, vão referir ela como um dos ícones que atualizou a advocacia no Brasil. Então, aproveita, segue ela, cresce com ela, porque essa é a nossa profissão, a gente não sabe o que vai acontecer. A única coisa que a gente tem certeza é que sempre as mudanças serão mais velozes do que a nossa compreensão. Então, essa capacidade que ela está trazendo para vocês, de profissionais e ferramentas para incentivar uma palavra essencial, resiliência e adaptação, é isso que vai. Eu sei meu valor, espero que vocês gostem, queiram me seguir, mas ela acabou a internet, acabou a luz aqui para você ver como tudo aconteceu. Mas muito obrigada a todos, foi maravilhoso. Eu não tenho palavras, mas sucesso, fica com Deus e Sextou. Um beijo grande. Um beijo grande. Sextou e parabéns aí pelo evento. Até o próximo, tá? Tchau, tchau. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.